Pai do Senhor, meus amados irmãos, e uma boa tarde de segunda-feira, para que todos venham a ser abençoados por Deus. Peço a Ele que possa realizar os desejos dos vossos corações, conforme a vontade dEle. Agradeço a Ele por mais esse privilégio que Ele está nos dando, de mais uma tarde abençoada da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, graças damos a Ele por tudo que Ele tem feito pela minha vida, pela tua vida, por tudo que Ele tem nos dado e por tudo que Ele tem preparado para nós, dia após dia. Quero saber como vocês estão, se vocês estão bem, se vocês estão felizes, se estão alegres na presença do Senhor. Eu estou alegre, mas para minha alegria ser completa, eu preciso saber como você está na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos certeza que se nós permanecermos na verdade de Cristo, na sua palavra, Ele vos abençoará e nos dá garantia de descanso eterno para a nossa alma. Por isso, devemos ser gratos e agradecer a Ele por tudo que Ele tem preparado para nós. Aqui eu quero trazer para vocês um pouco da palavra do Senhor que se encontra no capítulo 10 do 4º Evangelho de João, para que nós venhamos entender e compreender o que o Senhor quer de nós. Sabemos que as lutas vêm, mas nós não podemos ficar frustrado com as lutas. As lutas são difíceis. Aquele que disser que não tem luta, ele não é um verdadeiro cristão. Porque as lutas são constantes. Não é luta contra outras pessoas, a não ser contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza. Porque nós temos que lutar todos os dias para Deus nos dar força, para nós vencer os obstáculos que vêm nas nossas vidas. Eu ia trazer uma parte do 4º Evangelho de João, do capítulo 10, mas o Senhor tocou no meu coração para me trazer uma palavra de algo que eu estava conversando com um personagem e ele rebatendo o que eu estava falando, porque ele se titula e diz, e bate no peito, que não tem pecado, que não é pecador
e que ele não tem pecado. E eu pedi que ele lesse um trecho que tem aqui na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 8. Meus amados, o que eu quero dizer para vocês com esse versículo é que nós não somos melhor do que ninguém, nem ninguém é santo. Santo é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles são santos. Nós somos aqui pecadores, remidos, mas somos pecadores. Permanecemos sendo pecadores. Não sai. Somos remidos. O Senhor nos escolheu para dar testemunho do vosso poder, da vossa força e da sua misericórdia. Mas continuamos sendo pecadores. Como, presbítero? Porque nós pecamos todos os dias e toda hora. Nem o computador conta o tanto de pecado que nós temos e praticamos por dia. No olhar, no falar, no cobiçar, no ouvir. É tanta coisa, mano. O pensamento é o pior que tem. Você já imaginou? Que o pensamento não tem nada mais rápido do que o pensamento. Nem o computador é mais rápido do que o pensamento. Sabe por quê? Eu quero dizer a você, porque antes do homem fazer o computador, ele já pensou como faria. Quer dizer, então, o pensamento é mais rápido do que o computador. Tem uns que dizem, não, a energia, a força elétrica é muito rápida. Antes do homem criar o jeito de fazer a força elétrica, ele já tinha planejado na sua mente. Então não tem nada mais rápido do que o pensamento, irmãos. Não existe. Não tem computador no mundo, não tem ciência no mundo que explique isso. O pensamento é a coisa mais ligeira do mundo, é o pensamento. Então nós pecamos por fração de segundo tantas vezes que nem um computador conta. E esses personagens estavam, não, nós somos santos. Eu digo, não tem ninguém santo na terra. Nem tem ninguém no céu, dos da terra, nem tem ninguém no inferno, nem tem ninguém também condenado, não tem ninguém salvo. Não existe esse negócio de fulano foi salvo, fulano é salvo. Não, fulano está na peleja, para que Deus tenha misericórdia da alma dele, conforme as obras que ele fizer na terra, porque isso aí é conforme as tuas obras, e conforme as minhas obras. Cada um de nós vamos ser medido e pesado conforme o que nós praticamos. Sabe qual é o maior mandamento que estão esquecendo? O mandamento mesmo verdadeiro que estão esquecendo é o amor. Isso aí jogaram tudo no ralo. Hoje é quem tem mais que vale mais. Hoje só é bem recebido nos lugares, qualquer congregação, em qualquer ministério, eu não tiro nenhum, irmão. Só é bem recebido quem der o dízimo gordo e quem for o maior ofertante. Aí é bem recebido em qualquer que seja o ministério. Porque eles não vão olhar para a alma dele, eles vão olhar para o dízimo dele e para a oferta dele. Eu não estou mentindo não, irmão, é verdade. Vocês conhecem, vocês sabem que é verdade. Aonde tem um pobrezinho que não tem nada na vida, eles não vão nem lá olhar como é que está a situação dele. Mas quando chega um engravatado, eles vão abraçar. Para mim, irmãos, isso tudo é heresia. Para mim, o certo, o correto, é você obedecer à palavra de Deus, não à palavra do homem e o ministério dos homens. É o ministério de Jesus. E sobre pecado, todos nós somos pecadores. Desculpa, irmão. E está aqui dizendo, procura aí na sua Bíblia,
Primeira Epístola de João, no capítulo 1 da primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, não enganaremos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar pecados e nos purifica de toda a injustiça. Quer dizer, se nós nos titular e dizemos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Se não tem pecado, para que busca a Deus? Para que busca a Jesus? Se não tem pecado, para que busca? Se não tem doença, para que procura o médico? É isso que eu quero falar para vocês. Então, nós procuramos Jesus porque nós precisamos dele dia e noite. Dia e noite. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, ele é o nosso promotor, ele é o nosso tudo. Mas nós continuamos sendo pecadores. Remido, mas continuamos sendo pecadores. Procuramos pecar menos, mas continuando sendo pecadores. Porque a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, enganaremos a nós mesmos. Então nós continuamos sendo pecador. Não adianta ninguém querer ser melhor do que ninguém. Não adianta. Nós querer ser melhor do que ninguém. Esse é o evangelho autêntico, o evangelho verdadeiro. Aquele que esclarece que nós continuamos sendo pecadores. Remido, escolhido para dar testemunho de Jesus, mas continua pecando. Os discípulos de Jesus, quantas vezes Jesus não falou para Pedro que Pedro tinha que se converter? Quantas vezes Jesus não falou para os discípulos? Então, hoje, nos dias de hoje, o que nós vemos é muito juiz, muito julgador. Mas só existe um pronto e que pode julgar. É Jesus, Filho de Deus. É Deus, eles é quem vamos nos julgar. Amém? Então, nunca diga a ninguém que não tem pecado. Nunca diga a ninguém que não tem falha. Eu, presbítero Walter, me considero um pobre. Demorou eu entender isso, mas me considero um pobre. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 5 de Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu sou pobre de espírito, eu preciso que o Senhor reforce a minha alma, o meu espírito. Me dê vigor, me dê fortaleza para que eu possa cumprir com a sua palavra. Amém? Por isso que me fez esquecer esses ministérios criados pelo homem. Não estou dizendo que você faça, permaneça na sua congregação e nunca diga eu vou para a igreja, diga eu vou para a congregação, porque a igreja é você. A igreja permanece dentro de você. Amém? Então, eu quero responder para essas pessoas que às vezes me fala e diz, não, irmão, mas não é dessa forma, nós não somos pecadores, somos sim. Pecador. A minha alma não é melhor do que a alma de uma pessoa que vive nos prostíbulos. A minha alma não é melhor do que a alma de um ladrão. A minha alma não é melhor do que a alma do criminoso. Todas as almas são iguais e são de Cristo. Porém, muitos procuram obedecer o mal. Nos dias de hoje, o que é que nós fazemos nos dias de hoje? Eu estava falando para um personagem, não vou prolongar muito, porque para não cansar vocês, estava falando para um personagem que nos dias de hoje nós não buscamos Cristo como era que era para buscar.
Como diz lá no livro de Salmos, no capítulo 1. Na lei do Senhor medita dia e noite. Nós não faz isso, meus irmãos. Quando nós levanta de manhã, os que trabalham já vão se preparar para ir trabalhar. É pecado? Não, não é pecado. Mas tem muitos deles que nem agradecem a Deus pela noite, nem agradecem a Deus pelo amanhecer, nem agradecem a Deus porque vai para o trabalho. E nem pede a Deus para acompanhar ele, nem pede a Deus para estar no trabalho dele. Só faz se levantar, escova os dentes, toma café e tchau, vai embora. Seja grato. O que eu quero dizer a você é, seja grato ao Senhor. De manhã agradeça pela noite. De noite agradeça pelo dia. É como está escrito aqui no capítulo 7 de Mateus. Põe em prática aquilo que aprendesse com o Senhor. Quando ele diz bem-aventurado, bem-aventurado. Aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, Jesus vai te ter como um homem prudente, porque você escuta as palavras do Senhor e põe em prática. Do que você abre a sua boca e diz, graças te dou, Senhor do céu e da terra, por ter enviado o teu filho para padecer na cruz por mim. Graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Você está pondo em prática aquilo que aprendeu com o Senhor. Aquilo que o Senhor manda. Ser grato, seja grato a Deus. Ah, presbítero, mas eu estou passando por um perrengue, Você já imaginou que existe pessoas que estão sofrendo mais do que você? E que você ainda tem um escape, que é Jesus, e aquela pessoa não tem, que não conhece ainda. Então seja grato. Construa a sua casa. Edifique sua casa na rocha. Seu ministério, sua vida, sua casa, sua família. Não se espelhe em pastor. Não se espelhe em evangelista. Não se espelhe em pregador. Se espelhe em Cristo Jesus. Porque se você for olhar para mim, você vai ver falha em mim. No capítulo 10 de João tem um versículo, que é o versículo 1, que diz, aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte é ladrão e salteador. Para você entrar pela porta do céu, você tem que passar por Jesus. Como? Você tem que aceitar, fazer uma aliança com Jesus e começar a modificar a tua vida em Cristo Jesus. João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe outro evangelho. Eu encontrei um personagem que ele disse para mim, bateu no peito, que ia para o céu porque dava o dízimo e dava oferta. Isso aí não leva ninguém para o céu, não. Não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a tua obediência através da palavra do Senhor e o amor. Se você fizer todas essas coisas e não ter amor, você não vai ter nada no céu. Eu digo e provo na Bíblia que você não vai ter nada no céu. Porque lá é lugar de amor. Lá não é lugar de dinheiro, nem de arrogância, nem de ninguém porque deu o dízimo e as ofertas. Isso aí é conversa de pastor para enricar. Pastor que não quer trabalhar, pastor que não quer pôr a mão no arado para trabalhar. E fica colocando essas coisas na cabeça de vocês. Eu quero que eles me provem na Bíblia que existe. Só vai para o céu quem der o dízimo, só vai para o céu quem der o dízimo, só vai para o céu quem der a oferta. Não. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala obedecer os mandamentos do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor? É amar. O maior mandamento é o amor. Esse é o maior mandamento de todos os tempos, de Gênesis Apocalipse, o maior mandamento é o amor.
Esse é. Amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, com tudo que tu puder. E depois amar o próximo como a ti mesmo. Não é dízimos e oferta, não. E outra, na Bíblia não tem dizendo igreja fulana, igreja cicrana, igreja betrana, igreja... Não. Não. A Bíblia fala-se de sinagoga e congregação. Igreja foi um título que os homens fizeram para acompanhar, sabe o quê? A Babilônia. Eles falam tanto da Babilônia e acompanharam o ritmo da Babilônia, que tem a Igreja da Sé, a Igreja de São Francisco, a Igreja da Virgem Maria, a Igreja de Santo Antônio, a Igreja de Santo Padre de não sei quê, a Igreja de não sei cá, a Igreja de não sei lá. Isso eles acompanharam o ritmo. E fala dos católicos. Mas não sabem eles que os católicos têm muitos que são mais obedientes na palavra do que muitos evangélicos. Eu provo. Então Jesus diz, vigiai. Nós temos que vigiar. Eu procuro esse povo na rua. Quando eu estou na rua evangelizando, eu procuro e não vejo. Aqui, ó, o último mandamento. Eu vou mostrar para vocês o último mandamento de Jesus. O último legado de Jesus que ele entregou por discípulos. Vocês sabem o que é? Que não vejo eles praticando. Eu não vejo eles praticando. Eu vejo eles praticando dentro das igrejas uns com os outros. Tá? Que eles chamam igreja. Que igreja é nós, igreja é eu, igreja é você. Dentro dos templos que eles construíram dizendo que era igreja. O último desígnio de Jesus que ele deixou para os discípulos. Eu sou matuto, sou abestalhado, sou lá do sítio, sou um índio velho matuto, nunca estudei. Mas aqui está escrito assim, ó. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É esse. A última missão que Jesus deu para os homens, para os discípulos. Pregar o evangelho. Eu não vejo eles pregando. Eu não vejo. Aí bota esse nome, acompanhando a Babilônia, e fica brigando, dizendo que o povo está desigrejado. Como é que você vai ficar desigrejado se você é a igreja, rapaz? Pastor, cadê a tua mente, pastor? Tá onde o teu pensamento? Teu estudo, que fizesse teologia, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí botou um camarada aí dizendo que o povo estava desigrejado. Como se nós somos a igreja. Aqui está escrito, ó, ide pregar o evangelho a toda criatura. Vocês estão pregando? Vocês estão saindo na rua? Eu não vejo multidão de irmãos pregando o evangelho na rua. Amém, meus amados? E para encerrar, para não tomar muito tempo de vocês, eu quero trazer para vocês um versículo que eu gosto sempre de falar para vocês. É João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. João 14,6. Não esqueça disso. João 14,6. Mesmo você não sabendo falar direito, não sabendo pregar, que tem muita gente que diz que não sabe, mas todo mundo sabe pregar. Basta abrir a boca e dizer, ó, Jesus morreu por nós, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Só Jesus salva. Amém? Vamos orar rapidinho? Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou por esse momento que o Senhor nos concede, por tudo que o Senhor tem nos dado por essa tarde. Abençoa os teus filhos que irão ouvir essas palavras, Senhor, que eles guardem no seu coração e que não deixe ser enganado por ninguém, Senhor. Graças te dou por essa graça dessa tarde, desse terminal de dia que está quase terminando, Senhor, lá para meia-noite, conforme os nossos relógios, ele se termina.
E desde já eu já quero te agradecer pelos teus filhos, pelas tuas filhas, por todos os teus filhos da face da terra, independente de onde eles estiverem, independente do que faz e cor, ou etnia, ou religião. Mas todos são teus filhos. E aquele que tem promessa um dia chegará até a ti, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor que a graça de Deus, do Espírito Santo, esteja sempre convosco e acompanhe vocês até o fim dos tempos, e Deus os abençoe.